Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no Nova Geração 147. Bem, feliz Ano Novo. Vamos hoje pensar um pouco sobre o nosso país, o nosso futuro enquanto coletividade. Acredito que temos reais motivos para nos alegrarmos. Alegria espiritual, alegria sincera. Acredito que temos reais motivos para agradecer a Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vamos entender por quê. Primeiro, você deve saber, se não, se informe sobre isso, você está vinculado à pátria do Evangelho, mesmo que mora em outro país, e você tem uma missão na Terra. Uma missão na Terra. Então é muito importante a gente partir desse ponto. Detalhe, a missão que você tem na Terra, o que você está vivendo hoje, em linhas gerais, já estava previsto na época do Cristo. E é muito importante entender qual time que você de fato está jogando, onde é que você tem que fazer gol, né? Para não fazer gol contra. Certo? Tem muita gente aí fazendo gol contra. Vamos ter cuidado para que não sejamos nós. Bem, um gol contra muito comum não se dá por maldade, mas se dá por infantilidade e por incompreensão. Muitos de nós, ou todos nós, temos a nossa fase de Alice no País das Maravilhas, de viajar na maionese, do mundo cor-de-rosa, seja como você queira classificar. Enfim, fase de ilusão. E é natural, quando a gente se torna espírita, que a incompreensão superficial das realidades espirituais nos torne meio Alice. Ok, em que sentido? De achar que tudo é lindo, maravilhoso, está tudo resolvido, basta ir receber a medalha de ouro. Quando a proposta do Cristo, que é a proposta espírita, nos diz que sim, participaremos do grande banquete de comemoração no reino dos céus. Somos convidados. Mas também ensina Jesus que é preciso estar qualificado, preparado para participar dessa festa. E hoje, 2018, nós estamos num período de intensa preparação. Para quem entende isso, é algo otimista. Ótimo, estou me preparando, estou me qualificando, vou chegar lá. Tenho todo um contexto especialmente feito para me educar. Ok. Estamos falando dos problemas nacionais que tocam a todos nós, né? Problemas econômicos, problemas de segurança, problemas morais de corrupção, problemas da saúde, enfim, problemas na nossa estrutura de Estado e na nossa estrutura cultural. É disso que a gente está falando. E muitos que ainda estão na sua fase Alice Mundo Cor-de-Rosa se perguntam: mas como a pátria do Evangelho tem tanto ladrão? Né? Como se a gente não tivesse nada a ver com isso, porque afinal de contas nós viemos de Júpiter. Ok, vamos lá. Objetivamente, qual a tese que nós vamos refletir hoje para nos dar um verdadeiro otimismo? Verdadeiro otimismo, não ilusão. Se chama a parábola do trigo e do joio. Vamos já entender o que é joio. Tem que entender direito o que é que significa joio para Jesus, para os judeus da época do Cristo. Senão a gente não entende o que é que a gente está passando agora. O que eu posso dizer é que tudo o que estamos passando é necessário para o nosso crescimento espiritual. Tudo o que nós estamos passando enquanto crise social é indispensável. Indispensável. Contudo, o fato da gente estar tendo uma lição indispensável não quer dizer que a gente aprenda. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Toda a estrutura foi criada para que a gente possa se educar. Da mesma forma
que Moisés ficou 40 anos com o povo no deserto, e é porque a gente pensa, né, que 40 anos o povo do deserto é andando em linha reta 40 anos. Não, ficaram circulando, andando em círculo. Aí você vai dizer, mas não tinha nem uma bússola? Na GPS não tinha mais uma bússola, alguém com, né, que desse, ó, estamos andando em círculo. Não é isso. Era preciso aquele tipo de experiência. Alguns aproveitaram, outros não. Então hoje nós estamos vivendo um tipo de experiência necessária. Se a gente vai aproveitar ou não, aí é que está o livre-arbítrio. Vamos lá. Essa parábola explica didaticamente o que é que a gente está vivendo hoje no Brasil. É impressionante, né? Se eu pudesse, eu não posso e não quero poder, mas se eu pudesse botar um subtítulo aqui, eu botaria Parábola do Joio e do Trigo, o caso brasileiro. Tá certo? Ou, para ser mais específico, Parábola do Joio e do Trigo, 2 pontos, Lava Jato e crise econômica no Brasil. Mas vamos ficar aqui no sentido geral e cabe a nós aplicar, né? Na verdade, Jesus fala em parábola para que a gente possa aplicar a nossa situação específica. Essa é a ideia. Ok. Rapidamente, eu vou ler e vou explicar o Brasil. Vamos lá. Estou em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a melhor. Não é para ser espírito. Hoje vocês vão ver mais uma vez que é a melhor tradução. Vamos lá. Outra parábola propôs-lhe, né, Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos lá. Preparou. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. É uma sabotagem ao projeto do reino de Deus. Entendido isso, né? Vamos lá. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio, né? O que acontece, né? O que é esse apareceu o ramo? O aparecer o ramo significa exatamente começou a nascer, começou a brotar. Óbvio, tinha uma semente que ninguém via, o outro botou uma semente ruim. Quando os dois começaram a nascer, ele disse, olha, tem trigo, mas também tem joio. E o que é o joio? Olha que coisa curiosa. O joio é uma planta ruim. Não é apenas isso. O joio é um tipo de trigo. Só que é um tipo de trigo falso, digamos. É algo que parece muito com o trigo, mas na verdade não é trigo. O trigo é alimento. O trigo você faz o pão, você faz a farinha. O joio, ele parece muito com o trigo, só que ele é uma erva daninha, ele é uma planta que prejudica as outras e é venenosa, não serve para nada. Mas curioso, eles são parecidos. Olha a sutileza aí que Jesus está colocando. Ele podia dizer uma semente qualquer, senão um joio. Quer dizer, é algo que parece com o trigo. É um trigo falso, é um trigo envenenado, mas se assemelha. Então, por isso o joio, né? E essa nota está na tradução, né, do Haroldo Dutra Dias, edição FEB. Vamos em frente. Aproximando-se o servo do senhor da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe disseram, sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Quer dizer, assim que o joio estiver nascendo, a gente já tira tudo, que é a nossa angústia de espírito atrasado. A gente quer ter uma perfeição imediata. Olha a sabedoria de Deus. Não é explicada por Jesus? Não, calma. Olha o que é que o Senhor vai dizer. Ele, porém, diz, não. Para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto o trigo. Com ele o trigo. O que é que ele quer dizer? Ora, se vocês forem tirar o joio, que parece com o trigo, que é muito parecido, vocês vão acabar arrancando o trigo também. E aí eu perco tudo. Que é a consequência imediata das atitudes radicais. O radicalismo normalmente bota tudo a perder. Não, tira tudo, eu não quero o joio, resultado, você vai ficar com o campo vazio. Puro e vazio. Aí o que é que ele diz?
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direis aos ceifeiros, né? Tempo da colheita. Quando tiver tudo grande, na época da colheita, vocês vão orientar o quê? Recolhei primeiro o joio, porque aí vai estar grande, vai estar desenvolvido, vai estar fácil identificar. E atai-o, né? Prender, né? Em molhos, em grupos, para o queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Gente, está aqui o Brasil 2018 para vocês. Espero que vocês aproveitem. Vou só fazer algumas informações antes de encerrarmos o programa. Vamos lá, estou brincando. O que é que acontece? É a pátria do Evangelho. É o reino de Deus que temos por missão implantar na pátria do Evangelho. O que é o joio? O joio é o que a gente está vendo. São pessoas que são aparentemente boas, porque quem se instalou no poder e deu origem a toda essa corrupção absurda, não foram pessoas que prometeram fazer isso. São pessoas que pareciam trigo. São pessoas que se alçaram a poder prometendo justiça social, prometendo zelo e carinho com os excluídos. Então nós, enquanto sociedade, independente da opinião de cada um, fomos enganados. A gente achava que era trigo. A gente estava convencido, senão agora temos uma pessoa, tem um grupo de bom coração, pessoas devotadas ao bem. Era isso que a gente imaginava. Agora alguém que vai se preocupar com os sofredores, com os excluídos, com os mais pobres. Só que era joio. Agora a parte do otimismo. Olha a sequência. Só que Deus não abateu no começo, porque ninguém entenderia. Tem o aspecto didático. Deus e Ismael, guia espiritual do Brasil, né? Obviamente em sintonia com Cristo, guia espiritual do planeta, permitiu, ou eles permitiram, que o joio crescesse ao ponto, a corrupção, a desonestidade crescesse ao ponto que não tem como negar, que não tem como confundir, que não tem como achar que foi bom. É o que estamos vivendo. Crise moral, crise econômica, crise de segurança, crise de saúde. Não tem como dizer que está bom. Não tem como dizer que foi trigo. É joio. É um trigo envenenado, é um trigo falso, é uma erva daninha. Olha que coisa curiosa. E aí o otimismo agora, final da pátria do Evangelho. Qual é a ordem do processo? O que é que Jesus está dizendo? Primeiro o joio cresce, depois o joio é colhido e queimado, é abatido, o joio é retirado e eliminado, depois vem o trigo. Estamos próximo do trigo. 2018 está mais do que qualquer ano mais próximo do trigo. Porque efetivamente o joio está sendo colhido para ser queimado. É um símbolo, não estou falando para queimar ninguém. Eu estou dizendo, o mal, a corrupção, a desordem chegou no seu limite. Então, está na hora de arrancar. É o que nós estamos vivendo, vamos viver intensamente em 2018. É o início de arrancar, nós estamos arrancando esse joio. Nós estamos conseguindo, enquanto sociedade, identificar o joio. Somente depois que nós arrancarmos o joio, nós vamos ver o trigo. Quem é o trigo? São os espíritos que já estão reencarnados no país e que não tomaram a frente ainda da sociedade brasileira, porque eles não são joio. Primeiro, é preciso que o joio seja denunciado, reconhecido e extirpado. Vou dar exemplos específicos. Um espírito abnegado teria imensas dificuldades e um grupo de espírito abnegado seria impossível formar, até então, por exemplo, um partido político. Ora, como é que eles iriam disputar com honestidade com partidos que têm bilhões de reais de corrupção?
extremamente habilidosos na calúnia, no assassinato, na propaganda, no marketing. Como? Esses espíritos só vão tomar a frente porque eles não usam as armas do mal. Quando nós estivermos amadurecidos ao ponto de entender o que é joio e o que é trigo. Só estou dando um exemplo. Para todas as áreas. Então, nesse processo de reconhecimento do joio e eliminação do joio, nós, de quebra, aprendemos a valorizar o verdadeiro trigo. Que já está plantado, já está no Brasil. Já nasceu. Já nasceu. Só ainda não foi colhido e valorizado. Já nasceu também. Então o Brasil é esse grande celeiro de joio e de trigo. Então não vamos se iludir. Não é tudo trigo e não é tudo joio. 2018 é um ano central de colheita do joio e de aprendizado do valor do trigo. Não basta fazer espetáculo de teatro, não basta dizer que é bonzinho, não basta fingir que é honesto, não basta chorar, não basta. É preciso ter substância. Preciso ter substância. Então nós vamos iniciar um ano maravilhoso, um aspecto de aprendizado espiritual. Não vai ser fácil, porque é doloroso. É o trabalho de você arrancar, de você... Imagine a pessoa arrancando o joio, ela tem que olhar com atenção. Tá grande, mas não é sair na máquina cortando tudo. Tem que ter o critério. O que é joio e o que é trigo? A pessoa que vai colher, nós, sociedade brasileira, temos que desenvolver esse critério. O que é uma pessoa verdadeiramente honesta? O que é uma pessoa verdadeiramente boa? O que é o histórico dessa pessoa? E por conta de está tudo tão avassalador, ninguém mais vai conseguir viver sem se preocupar. A leviandade vai diminuir. Não dá para dizer, tanto faz que se dane. Não. A segurança pública me afeta, a saúde pública me afeta, a educação precária do meu país me afeta, a crise econômica me afeta. Independente da sua posição. Independente do que você faça, serviço geral, dono de uma grande empresa. Afeta a todos. E aí, vamos nos preparar para colher esse joio, mas com a alegria e a convicção de que o trigo também já está ali. Você está colhendo o joio, é desagradável, mas você tem que ser capaz de ver que depois você vai colher o trigo, porque é promessa do Cristo. Promessa do Cristo. Tem um joio a ser colhido, mas não esqueça. Se 2018 é uma colheita intensa de joio, também é o início da colheita do trigo. Mas vamos seguir a ordem que o Senhor mandou. Colhe-se o joio com a convicção e com a alegria que também há trigo. E depois nós vamos colher o trigo e seremos fartos. É a promessa do Cristo. Eu realmente acredito nisso. Porque há toda uma operação aí por trás disso, de encarne, de espíritos que estão colocados em centenas de lugares estratégicos, aguardando a hora da colheita do trigo, aguardando a ordem do mais alto, depois que nós, os servidores, colhemos o joio. E aí a gente vai ser digno de está apoiando espíritos superiores sem atrapalhá-los, mas servindo-os, porque eles vão servir à humanidade. Um grande abraço, feliz 2018. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, Jesus ilumine todos os corações da pátria do cruzeiro, da civilização fundada sob a inspiração da cruz, que leva à ascensão espiritual. 2018, um ano de extrema importância para o bem na Terra, filhos. Extrema. Porque, como falar aqui, colheita do joio não
vai ser só os políticos. Vai ser e está sendo no mundo religioso, no mundo espírita. Tudo isso, estudantes do espiritismo têm que entender. Muitos espíritos desencarnados e encarnados estão desesperados, com verdadeiras alucinações, porque serão retirados do planeta. E não conseguem suportar essa dor e buscam desregradamente todos os tipos de alucinação do prazer e buscam vocês. Não se impressionem tanto apenas com situação político-econômica, mas entendam que há uma colheita ao redor de vocês. O obsessor que será recolhido vai investir todas as forças para lhe perturbar. E é uma hora muito boa para você provar o poder da sua fé, a sua convicção que o Cristo é o caminho, e não o caminho da loucura e da perturbação emocional. 2018, filhos, ano de muitas descobertas. No movimento espírita, nos corações, vocês descobrirão que precisam do Cristo em vocês. Vocês descobrirão que o melhor centro espírita é o que tem mais carinho pelos que sofrem, não o mais famoso. Digo isso, espíritas, porque a dor necessária se apresentará. Mas isso é importante que se entenda. É a bênção do Senhor. Porque é o retirar do joio de vossos corações. Palavras do Cristo têm incontáveis dimensões. Muito joio será retirado de vossos corações. E talvez isso cause desconforto. Muito joio será extraído do vosso psiquismo, que são as ilusões malucas e infantis, para que vocês vejam claramente. E a retirada desse joio se dá por meio de provas difíceis, naturalmente. É humano que os corações devem se aproximar do Senhor da vinha, para que no meio da dor da prova não se percam, para que não se deixem levar pelas fantasias de um mundo que está nos seus momentos finais de doença, porque depois virá o renascimento, a restauração da ordem e da paz. Filhos, não estamos aqui para vos iludir, mas para vos prometer coisas maravilhosas. Aqueles que viverem este ano com Jesus no coração terão uma excelente surpresa. Sua vida emocional e psíquica se transformará em tal grau que se surpreenderão muito. Nós estaremos acompanhando. Oremos todos para que Jesus, o hábil jardineiro de nossos corações, extraia completamente todas as ervas daninhas, todas as falsidades que nos desarmonizam tão profundamente, para que possamos sentir a luz como que do sol,
que irradia o Mestre para que cresçamos verdadeiramente. Muita paz, feliz ano de busca e de encontro com o Mestre, do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.